nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Eclesiastes. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Por exemplo, um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro em que nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça. De fato, o que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol? Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação, um tormento. Nem mesmo de noite repousa o seu coração. Também isso é vaidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. E o autor do livro do Eclesiastes de hoje, vem nos falar da vaidade. E quando ele diz tudo é vaidade, ele então nos faz entender que várias são as formas de nós reconhecermos uma pessoa vaidosa. Infelizmente, muitos resumem a vaidade ao vestir-se bem, ao estar sempre pronto com elegância. Mas a palavra de hoje, ela está nos fazendo um alerta, para a vaidade de muitos que buscam significado na sua vida, no possuir, no ter bens materiais, no conquistar, no querer ser melhor, no querer se engrandecer. E essa palavra, ela vem então nos alertar a nós termos o cuidado, no acúmulo de bens e no trabalho sem descanso. Nos diz o autor do Eclesiastes que isso também é vaidade e uma grande desgraça. Uma grande desgraça porque significa dizer que nós precisamos cada vez mais nos vigiar, nós precisamos cada vez mais nos desalertar, desejar e querer aquilo que nos leva para o reino dos céus, querer abandonar aquilo que nos prende a uma vida terrena e abandonar aquilo que nos distancia do reino dos céus. São Bento, ele dizia que a vaidade é uma das brechas por onde o inimigo pode entrar em nosso coração, que ela se torna motivação até de coisas boas. E nós podemos encontrar vaidade até mesmo naquelas pessoas que praticam a caridade, porque são muitos os que praticam a caridade, os que ajudam o seu próximo, simplesmente por o fato, por querer ser então vistas pela a sociedade ou por uma pessoa. Por exemplo, também Padre Manzotti, ele fala, para nós sobre os servos da igreja, São muitos os que sentem vaidade dentro da igreja. E ele dizia que até ele mesmo, por pregar num retiro, pode encontrar ali vaidade, porque ali ele pode se engrandecer. Infelizmente, são muitos os que querem se engrandecer dentro da igreja, os que se acham bom demais no que faz, porque pregam bem, porque falam bem, porque cantam bem, porque se acham melhor do que o outro e aquilo que ele faz é melhor do que o outro. Isso é vaidade, E ele dizia: eis aí um grande perigo para a vida espiritual. São Francisco de Assis, nesse mesmo raciocínio, ele comparava a vaidade a uma osteoporose, em que a aparência pode enganar, mas por dentro a alma está enfraquecida. Ou seja, assim como a osteoporose ela é uma doença, que enfraquece os ossos de uma pessoa, assim também é a vaidade de quem a possui. Quanto mais a pessoa ela se exalta do que faz, quanto mais a pessoa ela se exalta do que tem ou do que ela é, mais ela se enfraquece diante de Deus e perde o que ela tem de espiritual, E Padre Manzotti, ele dizia ainda que uma das suas orações é rezar o Santo Terço e sempre pedir que ele não tenha um coração vaidoso. E que assim como ele, a gente possa seguir esse exemplo e ainda acrescentar nas nossas orações, que reine em cada um de nós a verdadeira humildade. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.